Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é a verdade. Te agradeço pela tua unção sobre a minha vida. Verdades que estão sendo lançadas sobre nós. A palavra de Deus, ela tem nos limpado. A palavra de Deus tem nos lavado. A palavra de Deus tem nos santificado. A palavra de Deus tem nos mostrado um caminho sobre modo excelente para nós andarmos. Amém? E através dessa palavra nós temos que nos apegar a essas verdades. Porque existem várias verdades no mundo, porém uma verdade só é a verdade verdadeira. E essa verdade é a verdade de Deus. A sua palavra. Deus e a sua palavra, eles andam em concordância, andam juntos. Deus jamais vai ferir a sua palavra. E nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Se quisermos a bênção de Deus sobre a nossa cabeça, se quisermos a bênção de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos alinhar a nossa vida à palavra. Nos submetemos à palavra, amém? Colocando em ordem aquilo que está contrário à palavra de Deus na nossa vida. Ninguém pode fazer isso por nós. Somos nós mesmos que temos que pegar a direção da nossa vida e nos colocarmos na sinalização de Deus. No que Deus está nos sinalizando. Para uns, Deus está sinalizando um tempo maior de comunhão, um tempo maior de entrega, um tempo maior de reconciliação. Para outros, Deus está sinalizando acender o primeiro amor novamente, porque esse amor está adormecido, esse amor está meio que morto, meio que assim, sucumbindo. E Deus está querendo que você acenda esse primeiro amor novamente, que você volte a olhar com bons olhos a salvação pela qual você foi comprado. Nós fomos comprados por grande preço, irmãos, preço de sangue. Não foi através de coisas corruptíveis como prata, ouro. Não foi real nem dólar que nos comprou, amém? O que nos comprou foi o precioso sangue de Jesus, sangue imaculado. E quando nos comprou para Deus. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se você já nasceu de novo, você não é mais de você mesmo. Diga para ela assim: você tem um dono. Diga, o nome dele é Jesus Cristo. Diga, Jesus é teu Senhor e teu dono. Amém? Isso significa que tudo que Ele mandar, nós temos que obedecer. Amém? Para isso precisamos estar em comunhão com Ele. Olhe para a pessoa que está no seu lado e diga: é possível prosperar no deserto. Pastor, o senhor não sabe o deserto que eu estou passando. Quer dizer, Deus está contigo. Amém? Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: e aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Diga comigo: e o Senhor ia adiante deles. Aleluia, isso é uma revelação muito profunda, amém? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus estrategista. Quando o nosso Deus começa a fazer algo, Ele sempre tem uma estratégia. Amém? Deus, Ele não faz as coisas desorganizadamente como alguns de nós. Amém? Tudo de Deus está organizado. Sabia que Deus não é pego de surpresa quando algo de ruim acontece na terra?
Quando você passa por uma situação difícil, alguém chega e comunica a Deus, ele faz: eu nem sabia. Eita, vamos ficar nervosos, vamos agir rápido. Não, irmãos. Deus é estrategista. Deus sabe da nossa vida. Ele tem a nossa vida nas mãos dele. Amém? Por isso nós podemos confiar em Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí, como é que está o teu nível de confiança em Deus? Tem gente que pode dizer assim: meu nível
nível está 45%, né? Tem uns que vão dizer, meu nível está negativo. Amém? Esse nível é você que determina. A fé que opera pelo amor, ela vai determinar o nível de confiança, o nível da credibilidade que você dá à palavra de Deus. Deus, ele é tão sábio que ele se envolveu no plano. O plano de Deus é impossível de ser concretizado sem Deus. É por isso que todas as vezes que nós tentamos fazer alguma coisa independente da vontade de Deus, dá errado. Não funciona. Não dá certo. Às vezes até no início, no princípio das coisas, parece que tudo vai dar certo. A gente fica feliz, contente, alegre, celebra até um pouquinho, mas o tempo vai passando e a gente vai vendo que aquele projeto, independente de Deus, vai de mal a pior. Por isso que nós precisamos, amém? Enquanto estivermos no mundo, depender de Deus, confiar em Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Vá lá para Romanos, guarda aí, Êxodo 13, amém? Romanos capítulo 8. Versículo 13, diz assim, Romanos 8, 13. Se você está sem Bíblia, fique do lado de alguém que tem a Bíblia. Sente do lado de um crente aí, se você está sem Bíblia, amém? Estou brincando, irmão, estou brincando. Romanos 8, 13. Diz assim, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas, entretanto, todavia, porém, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele entende aqui que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nunca vai guiar alguém a fazer algo contrário ao que está estabelecido na palavra de Deus, que ele mesmo inspirou. Porque essa palavra, ela não é a profecia que hoje está em livro, chamada Palavra de Deus ou Bíblia. Ela não foi dada mediante a vontade humana. Pedro diz que homens inspirados da parte de Deus deram essa profecia. E o objetivo da profecia, porque Paulo diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada, ou seja, veio mediante inspiração divina, e ela é apta para instruir, ensinar, redarguir, repreender, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse é o propósito das escrituras, nos guiar. Amém? E foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os homens. Esses homens, aproximadamente entre 40 escritores bíblicos, aproximadamente. Um pouco mais, um pouco menos, aproximadamente. Amém? E quando Moisés ele vem escrever Êxodo, ele já tem passado por essa época aqui. Eles ainda não tinham chegado ao Monte Sinai, eles ainda não tinham recebido a lei, eles ainda não tinham construído o tabernáculo que Deus deu um modelo para Moisés. Eles estavam apenas como peregrinos no início da viagem. O povo de Israel tinha sido levado para o Egito através de José, para que eles fossem preservados de uma fome que viria sobre a terra. 7 anos de escassez. E o povo prometido, Jacó, com mais 70 e poucas pessoas, 70 e poucas almas, eles saem da terra de Canaã e vão até o Egito. E José morre, o faraó morre, depois outro faraó morre, outro faraó morre, e se levanta um faraó que não lembrava dos feitos de José, não conhecia os feitos de José. E ele vê o povo hebreu crescendo no meio do povo egípcio, e ele diz, vamos oprimir esse povo. E ele começa a colocar trabalhos duros sobre o povo de Deus. O povo de Deus começa a ser perseguido, escarnecido, oprimido. E o povo começa a clamar a Deus.
Sabia que aquele faraó se esqueceu de José, dos feitos de José, mas Deus não se esqueceu do seu povo? E a Bíblia diz que aproximadamente 430 anos depois, Deus levanta um profeta, o nome dele era Moisés. E Deus dá uma ordem a esse homem, e esse homem vai até o faraó, conhecido dele, porque eles tinham sido criados juntos. E ele chega até aquele faraó, e ele diz assim: Deus está dando uma ordem para você. Deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Deixa o meu povo ir me adorar. E Deus mostrou que o Deus de Israel, ele é mais poderoso do que os deuses egípcios. Porque os deuses egípcios eram somente enganação. Não era o Deus verdadeiro, não era o Deus todo-poderoso. Sabia que as pessoas têm deuses? Eu e você também temos um Deus. E eu quero dizer, se o nosso Deus for Jesus Cristo, Ele é todo-poderoso. Amém? Eu não sei qual é o seu Deus, mas eu quero te estimular. Coloque Jesus como seu Deus e como seu Senhor. E você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida e através de você. E aqui é interessante, o povo vai saindo da terra do Egito. Não tinha ainda a lei, não tinha ainda os tabernáculos, mas tinha a presença. Deus estava com eles, irmãos, e isso era para ser, sabe o que? Um motivo de segurança total. Era para o povo estar seguro, era para o povo ir em paz, era para o povo ir em alegria. Esse povo tinha que cantar, esse povo tinha que celebrar, esse povo tinha que jubilar, esse povo tinha que comemorar. Por quê? Eles saíram do Egito. Sabe o que é que o Egito representa? O pecado. Sabe o que o Egito representa? A opressão. Sabe que o Egito representa choro, lamento, escassez, falta, miséria. Quando Deus tirou o povo do Egito, diz que um dia o faraó deixou ir o povo. E diz que Deus não o levou pelas terras dos filisteus. Os filisteus eram um povo que descobriu a espada. Era um povo bom de guerra. E Deus disse que vendo o povo à guerra, não coloque no seu coração um arrependimento e queira voltar para o Egito. Então Deus conduz eles por outro caminho. E o caminho que a Bíblia diz aqui é que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Amém? E tomou Moisés os ossos de José, como José tinha profetizado em Gênesis capítulo 50, versículo 25 e 26. E diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Eles saem do Egito, não vão pela terra dos filisteus, beirando o mar, o grande mar, o mar Mediterrâneo. Não, mas eles saem da terra de Sucote e vão até a terra de Etã, na margem do Mar Vermelho. Mas sabia que já na saída, mesmo sem ter lei, mesmo sem ter um tabernáculo, Deus já estava presente aonde? Na nuvem, na coluna. Porque era a nuvem e a coluna quem guiava o povo. Sabe que no deserto não tem estrada. O deserto, quando os ventos dão, ele muda. As dunas móveis. Eu conheci as dunas móveis no Rio Grande do Norte, em Natal. E nem se compara o que as dunas móveis de Natal se movem com as dunas do deserto. Já é diferente também com aquelas dunas do Maranhão, que são muito bonitas e são móveis também. E quando as dunas se movem e o vento passa, apagam as pegadas, não tem caminho. E quando você entra no deserto, milhares e milhares de quilômetros, que você olha e só vê deserto, olha e só vê deserto, olha e só... Se você não tiver cuidado, você fica perdido. Assim é a vida da fé. O nosso irmão Lázaro, ele fez uma música, ele disse assim, olha, deixei o cais, entrei mar afora, agora só estou eu e Deus. E é assim
essa vida que nós estamos vivendo agora. A gente estava num cais no mundo. Tínhamos uma certa segurança, uma segurança instável. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos salvou e nos tirou do mundo. Outra revelação poderosa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se Deus te salvou, você não é mais desse mundo. Dê um sorriso para ele assim e diga: você morreu. Diga: e agora? Deus te chama para viver uma nova vida. Amém? Nada fundamentado naquela vida que nós tínhamos antes. Porque quando nós vivíamos antes, e quando o dinheiro chegava, a gente se alegrava. Quando o dinheiro ia embora, a gente se entristecia. Quando as pessoas nos tratavam bem, a gente tratava bem. Quando elas nos tratavam mal, a gente já estava querendo se armar. Não, mudou tudo. Tudo foi transformado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, diga para o irmão assim: as coisas velhas na tua vida, diz, ficou tudo lá para trás, de lá para trás, bem longe. Ele disse: tudo se fez novo. Amém? Esse se fez novo nos manda olhar para frente, nos manda olhar para um futuro glorioso. Talvez você não tenha convicção de quanto você vai receber, mas você sabe, Deus está comigo, eu vou ter suficiente para pagar as minhas contas. Diga comigo: eu vou ter o suficiente para pagar as minhas contas. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo assim: pastor, eu não sei como é que eu vou pagar. Deus está contigo. Às vezes eu tenho vontade de dizer, eu fico na minha calado, né? Porque às vezes o irmão não quer que você se intrometa na vida dele. Mas eu fico querendo sussurrar: ei, Deus está contigo, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu briguei com minha mulher, não sei o que fazer. Consulta ele, ele vai te dar a sabedoria. E sempre, irmãos, quando existe a briga com um cônjuge, o caminho é de humilhação. Não adianta você brigar com o cônjuge e chega lá cheio de moral. E aí? Não adianta, não vai resolver. É melhor se humilhar, se arrepender, pedir perdão, levar uma rosinha, nem que seja tirado do jardim da vizinha, amém? Uma pelota. Vocês são do tempo de pelota ainda? Uma pelota, irmãos, faz as pazes, que é uma beleza, sabia? A mulher fica pensando: está com febre, é? Está com febre. Amém? Mas sempre o caminho da reconciliação, ele vem com humilhação. O que diz na palavra de Deus: humilhai-vos embaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, é no tempo de Deus, ele vos exalte. Tem gente que fica se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus e perguntando: quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Isso não é problema seu, nem é da sua conta. Quando vai acontecer, é quando Deus disser que vai acontecer. É no tempo de Deus. E nós temos que ser pacientes no tempo de Deus. E esse povo sai. Eles saem da terra de Sucote e acampam no deserto, na entrada de Etã. Na entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. Sabe qual é o problema de muitos crentes hoje? Eles estão tão rápidos na sua caminhada cristã, que eles passam na frente de Deus. E quando você passa na frente de Deus, você fica sem referencial. Quando você vai adiante de Deus, você perde o guia. E o guia é muito importante na vida de um peregrino. O guia é muito importante na vida de um crente. O guia é muito importante na vida de quem deseja agradar a Deus, viver por fé. Porque agora nós estamos entrando, irmãos, numa terra desconhecida, porém segura. Amém? Estamos andando por caminhos que nunca andávamos antes. Precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Precisamos depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos acreditar que Deus está conosco. Bem verdade hoje que não tem mais a nuvem de dia sobre a nossa cabeça. Olhe para a cabeça do irmão aí, veja em cima dele se tem alguma nuvem. Como está de noite, talvez seja
coluna de fogo. Tem uma coluna de fogo na cabeça dele. Se tivesse, ia ser uma gritaria tão grande aqui, gente correndo, batendo no outro. Tem um fogo na minha cabeça, tem um fogo na minha cabeça. Só que esse fogo entrou. Diga, esse fogo entrou. Quando entrou? Vá lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diga, o fogo que na velha aliança era fora, diga agora na nova, está dentro. Amém? Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, como de um vento, veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que o quê? Como que de fogo. Olha, essa coluna de fogo de Êxodo capítulo 13, versículo 22, versículo 21 e 22, ela se revela aqui como uma língua, uma labareda. Às vezes a gente pensa uma língua de fogo, a gente quer ver uma língua de gente, né? Não, irmãos, não é língua de gente, não. Quando ele fala uma língua aqui, isso é apenas uma figura de linguagem, amém? Mas é uma chamazinha, um isqueiro, uma vela, não fica aquela chamazinha? Aquela chama é chamada de língua. E eles viram uma língua daquela, uma chama daquela, quando o vento encheu a casa, era a descida do Espírito Santo. Aqui ia acontecer algo tremendo, o Espírito Santo pela primeira vez ia habitar no homem, porque antes disso jamais o Espírito Santo tinha habitado, ele vinha sobre, estava sobre, ungia. No Velho Testamento só 3 pessoas e algumas outras recebiam essa unção: o rei, o profeta e o sumo sacerdote. Eles tinham essa unção sobre eles, o Espírito Santo vinha sobre. Algumas pessoas que faziam, os artífices que faziam as indumentárias do templo, o Espírito Santo capacitava eles. Mas agora não. Agora Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, ele tinha subido aos céus, tinha apresentado o seu sangue. Ele disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paracleto, o Consolador, não virá até vós. Porém, quando eu for, eu vos enviarei. E ele estará convosco e estará em vós para sempre. E é o que o crente tem de mais precioso na sua vida, é a presença do Espírito Santo dentro. Amém? Diga, a presença do Espírito Santo dentro. Olhe para a pessoa e diga assim, nos olhos dela assim, diga, a presença do Espírito Santo dentro. O problema é que tem muita gente procurando fora. Você não vai encontrar fora. A direção está aqui dentro. Eu tenho até medo de apontar para aqui, porque o povo pensa que é na barriga. Não, irmãos, é no seu interior, é no seu espírito, amém? É no seu ventre. Jesus falou isso para a mulher samaritana em João capítulo 4. Ela disse: mulher, se eu te der da água viva. Ele disse: Senhor, tu não tem nem pote para tirar a água. Que água viva é essa? Ela disse: no teu interior fluirá uma fonte que jorrará para a vida eterna, e tu nunca mais terás sede. Ela disse: dá-me dessa água, Senhor. Dá-me dessa água. Só que essa água era fogo. Porque fogo e água são símbolos do Espírito Santo. Amém? Fogo e água são símbolos do Espírito Santo. E essa nuvem de glória, essa coluna de fogo que guiava o povo, agora ela veio para dentro. É por isso que nós temos que ser guiados por dentro. Diga, você tem que aprender no deserto, lá no mundo, quando você está trabalhando, quando você está andando na rua, quando você está se relacionando com as pessoas, a ser guiado por essa direção que vem de dentro. O assim diz o Senhor, agora é de dentro, não é de fora. Não precisa um profeta chegar para você e dizer assim: meu irmão, assim diz o Senhor.
Porque se o que o profeta está falando não já estiver lá dentro, despreze. Despreze. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que nós devemos julgar as profecias. Não mandou julgar o profeta, mas nós temos que julgar as profecias. Temos que julgar a mensagem do profeta. Julgar por onde? Pela paz, pela palavra. Amém? Pelo testemunho de outras pessoas. Porque quando se trata de direção no deserto, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Porque se no deserto você tomar a direção errada, você vai morrer de sede, de fome, de calor, desidratado, perdido. Já pensou alguém perdido no deserto? Tem muita gente hoje na igreja assim, desidratado, com fome, com sede, perdido. Por quê? Seguiu a direção errada. A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo, nenhuma sem elucidação. Cada voz tem uma proveniência, tem um lugar. Sabia que os dardos inflamados do maligno que Paulo fala em Efésios 6 são vozes? Sofismas? Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Isso nós chamamos de tentação. Como foi que Jesus foi tentado? Você já parou para pensar? Ou já parou para pensar? Como foi que ele foi tentado? Palavras. Mateus capítulo 4. Segura aí Atos 2. Segura aí Romanos 8. Mateus capítulo 4. Então, conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, fez o quê? Disse. O tentador não fez careta. Vou te pegar. Não. Ele disse. Ele usou palavras. Muita gente não entende tentação. E o deserto é lugar de tentação. É por isso que essa geração que saiu do Egito, irmãos, nenhum deles entraram na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Todos os outros morreram no deserto nos 40 anos que se seguiram. Sabe por quê? Incredulidade. Diga, incredulidade é o contrário de fé. Amém? Quando nós não estamos em fé, nós estamos em incredulidade. E incredulidade, irmãos, rouba as bênçãos de Deus da nossa vida. Quando o diabo vem aqui tentar, lembra a primeira tentação como foi? Segura aí, vai lá em Gênesis, capítulo 3. Eu quero estimular você a trazer sua Bíblia. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e esta o quê? Uma cobra falando. E a mulher olhou para a cobra. Cuidado para o que você está olhando. Amém? Eu tenho observado nesses últimos dias, o diabo tem usado muitos sonhos de algumas pessoas para impressionar elas, para colocar medo nelas. Outra revelação. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não guia através de medo. Sabia? Deus não guia através de medo. Não é colocando medo nas pessoas. Eu estou com medo de ir para o inferno. Deus não guia assim. Eu estou com medo de que não dê certo. Deus não guia assim. Paulo diz: Deus não te deu a Timóteo espírito de medo, ou espírito de temor, ou espírito de timidez, que é a mesma coisa. Medo, temor e timidez é a mesma coisa.
Se você é tímido, irmãos, começa a vencer essa timidez. É tímido para algumas coisas, mas para pecar não é tímido. Fica corajoso. Então timidez não vem de Deus. Diga, timidez, medo, covardia. Diga, isso não vem de Deus. Paulo disse para Timóteo: Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Tem espírito de poder na sua vida. Tem espírito de amor na sua vida. Tem um espírito de moderação equilibrado. Você tem domínio sobre o seu espírito. Você não faz as coisas se você não quiser. Eu não consigo parar. Consegue. Pare. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então a tentação sempre é através da fala. Às vezes através dos olhos. Às vezes através da soberba da vida, orgulho interior, arrogância, prepotência. Cuidado com pessoas arrogantes. Cuidado com pessoas prepotentes, pessoas altivas, orgulhosas. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. E a humildade precede a honra. Então é assim que o diabo também nos tenta hoje, falando sugestões. Olha que coisa mais linda. A pessoa olha, está sendo tentado. Vem a insinuação. Amém? Vê o dinheiro lá, a carteira do seu pai em cima da mesa, o cão vem no seu ouvido. Tem dinheiro ali. Abra a carteira, notas de 10, notas de 50, uma de 100. Você vai pegar o quê? Aqui tem mais. É para que ele não perceba. Isso tudo vem do diabo. Ninguém tirar de 100, só se for bobo. Uma nota de 100 que tinha aqui sumiu. E você vai ficar logo... Dum, 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 dum. Os coros hoje vai comer nas minhas costas, se alguém descobrir. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o diabo tenta falando. Disse a serpente à mulher. É assim que Deus disse? Tentando desmerecer a palavra de Deus, tentando tirar a autoridade daquilo que Deus disse. A mesma coisa é com Jesus, em Mateus capítulo 4. Chegando-se a ele o tentador, porque é um dos nomes do diabo. Quando você começa a estudar os nomes do diabo, você começa a entender o caráter do diabo, a personalidade do diabo. E quando você começa a entender o caráter e a personalidade do diabo, você começa a resistir essas coisas em você. Porque não são suas, vem dele, mas ele faz com que pareça sua. Já aconselhei muitas pessoas que tinham pensamentos errados. E porque tinham pensamentos errados, falavam de forma errada, agiam de forma errada e nunca conseguiam a bênção de Deus. Quando elas consertaram o pensamento, renovando a sua mente pela palavra, e começaram a falar a palavra, e agir em linha com a palavra, irmãos, as coisas começaram a fluir na vida delas. Poder sobrenatural, espiritual, fez com que ela conseguisse tudo o que ela precisava para ser feliz, para ser bem-sucedida, para manifestar a vida e o poder de Deus. Então se aproximou o tentador e disse: se tu és. Jesus não tinha dúvida de que ele era. Maria tinha dito a ele: olha, não foi através do teu pai que eu te concebi. O Espírito Santo, um anjo de Deus veio a mim e disse: o poder do Altíssimo está sobre ti. E esse ente santo que nascerá de ti será o Salvador do mundo. Ela ensinava para Jesus isso. Jesus cresceu ouvindo isso. Com 12 anos, Jesus deixa os seus pais numa viagem, não tem medo, porque ele sabia que ele não estava só, Deus estava com ele. E ele vai para o templo. E lá no templo ele começa a ouvir os escribas, os doutores, os mestres da lei, os anciãos de Israel. E eles começam a ouvir, e ele começa a interrogar, e ele começa a responder. Quando José e Maria dão falta do menino e voltam, 3 dias depois eles encontram ele no templo.
Não sei aonde eles procuraram. Não sei se eles procuraram por outros lugares, talvez no playground daquela época. Jesus brincando, talvez no campo de futebol daquela época. Não sei se existia, mas para ficar a pregação bonita, amém, como uns pregadores prediletos que vocês têm. Não sei se porque a viagem demorava isso. Porque hoje você pega um avião, 3h30 está em São Paulo. Antigamente, para andar 3h30 era como se a gente fosse daqui para Três Irmãs. Vamos para o Estreito. Já pensou? Daqui para o Estreito a pé? Demora. Ainda aquelas descansadas que dá no meio do caminho. Comer um biscoitinho. E eles voltam 3 dias depois, encontram ele no templo. E ele diz assim: vocês não sabiam que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Que me convém crescer, amadurecer, descobrir o meu propósito? Aqui ele já está com 30 anos, aproximadamente. E o diabo vem com essa: se tu és. Não, eu não preciso provar que eu sou. Eu sou. Eu sou. É por isso que ele dizia: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. Eu sou a vida. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Tu que a pessoa que está do seu lado pergunta para ele: você tem dúvida de quem você é? Diga: pelo amor de Deus. A natureza está gemendo, irmãos, esperando a manifestação, sabe de quem? Nossa, dos filhos de Deus. Será se eu sou filho de Deus? Preciso de 40 dias para meditar nisso. Não, irmão, só recebe. Só aceita isso e vive como filho. Amém? Viva como... Mas pastor, o senhor não sabe, é muita dificuldade, esse mundo é muito ruim. Mas você é filho. E como filho, você é herdeiro de Deus. E como herdeiro de Deus, irmãos, você tem que fazer diferença. Tem que deixar a sua luz brilhar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: deixe sua luz brilhar. Eu não sei porque é que pessoas talentosas na igreja ficam escondendo o seu talento. Não, Jesus não disse: não pega uma luz e coloca ela embaixo da cama. Não, a luz coloca no velador. Aonde estão as luzes desse prédio, irmãos? Aonde estão as luzes desse prédio? Lá no alto. Para quê? Para iluminar tudo. Tem briga aqui de trevas e luz? Não, irmão, se ligar a luz dissipa. Estão vendo aqui um pouco de escuridão? Somente por causa do data show aqui, olha. Mas se ligar a luz lá, vocês vão ver que essa escuridão vai desaparecer. Não existe briga. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Quando o Filho de Deus chega, as obras das trevas são dissipadas. Pedro, falando na casa de Cornélio, ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Deus que era com Jesus, agora ele é comigo e é com você. Sabe por quê? Porque Jesus não dependeu em nada dele. Ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Ele só falava as palavras que ele ouvia do Pai. Ele disse: não faço nada de mim mesmo. Na verdade, ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Essas duas citações que eu citei, uma está em Atos 10, capítulo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Opressão vem do diabo, doença vem do diabo, miséria vem do diabo, fracasso vem do diabo, essas coisas vêm do diabo, você não pode ter dúvida disso. O mal vem do diabo. E Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para desfazer as obras do diabo. E o texto que diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, está em João capítulo 6, versículo 38. Mas a vontade daquele que me enviou.
Deus tinha um propósito quando tirou o povo do Egito, e adiante deles, guiar eles. Usou uma nuvem de glória durante o dia, protegendo eles do sol, protegendo eles dos inimigos e sendo guia, direção. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Uma coluna de fogo de noite. As noites no deserto são muito frias. Naquela época já tinha aquecedor e ar-condicionado. Deus era o aquecedor do povo. Deus era quem refrigerava o povo. Deus era tudo para o povo. Dava maná, dava água da rocha, mandava um monte de passarinho mergulhar no meio do arraial. Estou com fome, os passarinhos vinham e mergulhavam. Era só matar, tirar o pelo, assar e... Tem gente que pensa que sanduíche é a ideia do McDonald's, de americano. Quem foi que disse isso? Sanduíche é a ideia de Deus, irmãos. Maná e codorna. Do maná fazia o pão, da codorna assava, botava a codorna no pão e era o quê? Sanduíche, hambúrguer. Olha, nosso Deus é todo poderoso. Ah, fulano de tal descobriu agora um sensor que a porta se abre. Irmão, isso é a ideia de Deus. Pedro estava preso, acorrentado. Diz que um anjo tocou nele quando ele estava dormindo. Ele se levantou e disse que quando ele chegou perto da porta, a porta se abriu sozinha. Olha, alguém viu isso na Bíblia e disse, tem um jeito de fazer isso naturalmente. Criou um sensor que detecta o calor humano. Quando a pessoa chega, a porta se abre sozinha. Onde ele aprendeu isso? Na Bíblia. Irmãos, é seguro demais seguir esse livro. É seguro demais você seguir esse livro, você acreditar nesse livro, você depositar a sua confiança no Deus que fez os céus, que fez a terra, o Deus que ungiu Jesus e o Deus que nos ungiu. Porque nós somos ungidos. Nós somos ungidos. Amém? Vá lá para 1 João, capítulo 2. Aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: e vós, escrevendo aqui para os crentes, porque João aqui na sua carta, ele está escrevendo aos crentes, ele diz assim: e vós tendes, presente, tendes, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga, você tem a unção que vem do santo. E ele diz assim, e sabeis tudo. Eu não sei de nada, pastor. Não diga isso não, você sabe. Você só está olhando para o lugar errado. Se você olhar para o lugar certo, você encontra a solução. Quantas vezes na minha vida eu me vi numa situação que eu não sabia a resposta, mas quando eu comecei a buscar dentro de mim, a resposta veio. A solução veio. O problema foi resolvido. O problema é que quando isso vem, a gente pensa que é da gente. Isso é a unção. A unção é uma capacitação sobrenatural, cuja presença vem do Deus que habita em nós. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo. Santuário do Espírito Santo. Amém? O templo agora somos nós. Ele não habita, disse Estevão pregando, ele disse, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele agora habita em nós. O apóstolo Paulo diz que nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. Essa unção está dentro de você, irmãos. Aquela nuvem que guiava o povo, que ia adiante, agora ela entrou. Eles estavam reunidos no dia de Pentecoste. De repente um vento impetuoso, um som, um barulho invadiu aquela casa. Não era terremoto, não era Katrina, um furacão, não. Aquilo era o Espírito. Línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. Aterrorizados, orando. De repente aquelas línguas. E quando entrou neles,
Eles foram cheios do Espírito Santo e romperam em outras línguas e começaram a falar línguas estranhas, começaram a falar linguagens diferentes, começaram a falar, e aquilo foi uma coisa tremenda. Nunca tinha acontecido isso antes. Tinha sido profetizado, mas não tinha acontecido. Joel tinha profetizado. Pedro entende a profecia. Pedro se coloca de pé, prega usando a Escritura, e ele diz: irmãos, esses homens não estão embriagados, mas isso foi predito, isso foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias iriam acontecer essas coisas. E eles ficam admirados. Não são nazarenos, não são galileus esses homens? Não são da Galileia? Como é que eu vejo eles falando, engrandecendo a Deus no nosso próprio idioma? Pardos, medas, elamitas e outros. Eles oravam em outras línguas, mas eles entendiam na linguagem natural deles. Eles estavam edificando o seu espírito, eles estavam exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. Porque quando você está orando em outras línguas, você não está fazendo outra coisa a não ser isso: engrandecer a Deus, exaltar a Deus, sintonizar o seu espírito com o Espírito de Deus e edificar a sua fé. É isso que Judas diz na sua carta, capítulo 1, versículo 20, só tem um capítulo. Ele diz assim: amados, calma, está tudo bem, amém? Diga, isso é um defeito no som. Acho que é a bateria que está se acabando. Eu ouvi falar de uns irmãos no monte orando, né? E esses irmãos estavam orando no monte, de repente faltou energia. Ixi, pentecostal no monte orando e falta energia, misericórdia. Jesus está voltando, aí começa a marchar, sai espadachim, né? É fogo. Às vezes falando sobre essas ações do Espírito Santo, o som começa a dar problema, tem gente que já está se segurando na cadeira para correr. Mas voltando à pregação, irmãos, Judas 20 diz que edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 26, ele diz: porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Porque o Espírito conhece a mente de Deus, conhece as profundezas de Deus, prescruta as profundezas de Deus, e ele prescruta essa profundeza e traz para quem? Para a gente. Por isso que a gente sabe. Se a gente tiver paciência e se a gente orar, a gente vai saber. Sabia que tudo que você precisa para a sua vida está carregado dentro de você com as informações no chip do Espírito Santo? Você só precisa saber acessar essa informação, ter o decodificador correto, o leitor certo, para ir lá pegar aquela informação e trazer para você em português. Claro. O que é que eu devo fazer nessa situação? Caso no caso, nesse namoro, vou adiante, não vou? Nesse trabalho, nessa empresa, nessa igreja, está tudo dentro de você. Amém? Está tudo dentro de você. Diga, está tudo dentro de mim. Diga, eu posso estar no deserto, mas eu não estou só. Diga, Deus está comigo. Amém? Ele vai adiante. Deixa Deus ir adiante. Eu estava lendo um livro e o autor estava dizendo: nunca vá rápido demais a ponto de você passar adiante de Deus. Sempre vá num ritmo que Deus esteja sempre na sua frente. E como era na nuvem no deserto, irmãos, assim é conosco hoje. Existe um tempo para caminhar, mas existe um tempo também para parar, refletir, mudar a estratégia, organizar as coisas. Que rota, o que nós vamos fazer. E esse tempo você tem que ter com Deus. Amém? Então, voltando lá para Êxodo capítulo 13, diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite.
Isso não quer dizer porque eles caminhavam de dia e de noite, eles não iam parar. Porque Deus sabe que nós somos humanos. E nós vemos na leitura, se você continuar lendo, eu quero estimular vocês a lerem o restinho do livro, se possível hoje à noite. Acho que você deve terminar lá para as 4:30 da manhã, dependendo do seu ritmo de leitura. Misericórdia, pastor. É rapidinho, irmãos. É ligeirinho. Teve um dia que eu comecei a ler Isaías, 66 capítulos. Comecei às 2 horas da tarde. Quando foi 9h45 da noite, estava terminando. Ligeirinho, entrei no livro. Eu não fiquei lendo, correndo, não. Eu entrei no livro, andei com Isaías, andei naquelas viagens dele, vi as profecias, foi tremendo aquilo ali. Quando eu olhei, estava terminando, era 9h45, eu digo, eita meu Deus do céu, o que foi que eu deixei de fazer hoje? Você já teve assim um momento assim com Deus? De você perder a noção de tempo? Se você não teve, irmãos, você está perdendo, catuca a pessoa que está do seu lado, você está perdendo oportunidades maravilhosas para crescer espiritualmente. Né? Isso é como um músico, que ele vai ali estudar seu instrumento na música e ele começa, né? E quando ele menos espera, passou. É como você está num filme e começa a assistir o filme, filmes demorados, filmes bons mesmo, 3 horas, 2 horas e 50 minutos, que é bom mesmo. Você entra no filme assim, quando termina, você olha assim e fala, eita meu amigo, demorou isso tudinho, só que você não percebe. Sabia que nós estamos precisando de experiências assim com Deus? Entrar, não feito um louco, né? Uma vez eu estava meio louco. Terminou uma aula sobre vida de louvor e depois nós praticávamos o louvor e eu pratiquei e veio uma unção maravilhosa. Eu comecei a pular, meus olhos começaram a fechar e abrir, e eu fiz uma oração. Acho que foi a oração mais estúpida da minha vida. Eu orei assim, Deus, que isso nunca pare comigo. Ainda bem que ele não escutou minha oração, amém? 10 minutos, 15 minutos depois, terminou aquele negócio, eu voltei, amém? Né? Acho que uns 8 anos depois, o Senhor trouxe o meu coração. Lembra naquele dia? Por isso que Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eu digo, isso é para mim, isso é para mim. Porque, irmão, se eu passasse 2 dias pulando e piscando, meu pai ia me internar lá no João Ribeiro, ia me dar um sossega-leão e eu ia... Como é que vai? Você está entendendo? Então a gente tem que saber o ritmo das coisas. Tem que saber a hora de acelerar, a hora de diminuir e a hora de parar. Mas não deixa a sua pressa fazer com que você se adiante a ponto de passar na frente de Deus. Deixa Deus sempre na frente. Né? Ontem uma pessoa, a gente no rádio, ministrando a palavra, e ela mandou uma mensagem. A pergunta era, por que é que nada na minha vida dá certo? Já tive um relacionamento, um segundo relacionamento, um terceiro relacionamento, e as pessoas só me fazem sofrer. E eu respondi a ela ao vivo, mesmo do jeito que o Senhor falou comigo, né? Quem fala o que quer, às vezes escuta o que não quer. Não guarda o coração. Salomão diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Deixa Deus ir adiante. Amém? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar no caminho. Está vendo que não diz que era para destruir? Nunca foi propósito de Deus que aquela geração morresse no deserto. Nunca foi propósito de Deus. Às vezes a pessoa diz, eu passei por um acidente, tive um câncer, fui curado, Deus teve um propósito naquilo. Que propósito, irmão? Deixa de ser louco, deixa de ser ignorante. Era o diabo querendo te matar. Glória a Deus que ele interviu e tu foi livre. Eu estava vindo um acidente tremendo, era porque eu estava meio afastado dos caminhos do Senhor. Com um acidente eu voltei, Deus tinha um propósito naquilo. Não, aquilo era Satanás querendo te matar e te levar para o inferno. E Deus te livrou, te protegeu e te guardou. Amém? Para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Deus quer te guiar e Deus quer te alumiar. Luz. Davi diz que a palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. É igual aqueles tênis de menino,
Que ele pisa e acende uma luz, pisa e acende uma luz. A palavra é assim, quando você dá um passo na palavra, ela acende e mostra o caminho que você está seguindo. Quando você dá outro passo, ela acende e mostra o caminho. Se você para. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga, dê um passo e espera a palavra acender o teu caminho. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Precisamos da palavra. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E infelizmente, irmãos, esse povo morreu no deserto por causa da incredulidade. Em Hebreus capítulo 4, o escritor diz: eles não entraram no descanso de Deus. Não é porque Deus não queria, é porque eles foram incrédulos, não creram na promessa de Deus. Já pensou você no deserto, de noite, uma coluna de fogo lhe levando, hoje a gente poderia dizer um disco voador, luzes, aquecendo, e você andando. O que é aquilo, mãe? Menino, deixa de perguntar besteira. Aquilo é o fogo de Deus. Mas aquilo não adiantar de nada, não trazer constrangimento nenhum, temor nenhum, fé nenhuma. Ficou natural para o povo. Cuidado, irmãos, para que a unção de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, não se torne natural na sua vida a ponto de você desprezar. Amém? A palavra, a unção, o poder, a graça, o favor, a misericórdia, são coisas que nós temos que considerar todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos caminhando no deserto. Diga comigo, no deserto, com Deus, existe prosperidade. Amém? Sabe o que é prosperidade, irmãos? Não é ter muito dinheiro, não. Prosperidade é você fazer uma boa viagem. A essência da palavra prosperidade significa isso. Fazer uma boa viagem. Significa que Deus quer e preparou um mapa para que você encontre o tesouro no fim da estrada. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. E o propósito da palavra é nos salvar, até de nós mesmos. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Você que está nos acompanhando pela internet, que você possa fazer essa oração também, uma oração de entrega, reconhecendo Deus na tua vida em primeiro lugar. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te louvamos porque tu és um Deus galardoador, um Deus presenteador. A tua palavra diz que tu és galardoador daqueles que te buscam. E nós estamos aqui para te buscar, Senhor. Nós estamos aqui para conhecer, perceber, aceitar o teu plano para a nossa vida, Senhor. Não pertencemos mais a nós mesmos. Entregamos a nossa vida a ti e te pedimos: vem reinar na nossa vida hoje, Senhor. Vem reinar na nossa vida hoje. Venha reinar na minha vida hoje, Senhor. Que não reine o pecado nos meus membros. Que não reine o mundo nos meus membros. Mas que venha reinar o Senhor. Tu és a força da nossa vida, Senhor. Se consagre a Deus, meu irmão. Se entregue a Deus. Tira a murmuração dos teus lábios. O Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O apóstolo Paulo diz: não digas em teu coração: quem subirá aos céus para de lá poder trazer? Quem descerá ao abismo para ressuscitar a Cristo? Ele diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
E esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se faz confissão a respeito da salvação, e com o coração se crê a respeito. Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.